Olá, bom dia. Meu nome é Alfredo Riedo Júnior, sou professor de Educação Especial e hoje eu vim aqui para apresentar o meu aluno JP, que tem deficiência intelectual, e serei o seu professor auxiliar em sala de aula. Hoje eu vim aqui apresentar o meu tema de aula, que é inclusão de verdades. Usarei o meu plano, que é minha rotina, lendo, escrevendo e calculando o meu dia, tá? Vou mostrar alguns recursos que eu utilizarei na aula para a inclusão do menino JP, ele que tem ele que é DI, tem a sua deficiência intelectual, ok? Então, primeiramente, farei a acolhida e mostrarei a organização que terei com o aluno. Basicamente, fazendo a apresentação do meu aluno JP, ele que tem deficiência intelectual, ele tem algumas dificuldades em aprendizagem, ou seja, precisa de um professor auxiliar, professor capacitado que tenha educação especial. Então, JP tem algumas dificuldades em português e matemática. Vou apresentar alguns recursos para a sua aprendizagem nas duas matérias em relação e principalmente nas reclamações dos professores, por ele ser um menino muito agitado, um menino inquieto, que dificilmente para na sua carteira. Então, tudo isso é um trabalho do professor de educação especial, um trabalho do professor auxiliar, tá? Então, algumas das dificuldades do JP em relação ao português, por exemplo, ele tem dificuldade nos erros ortográficos, nas interpretações de texto, na matemática, na multiplicação e na divisão. Então, hoje, através do meu plano de aula, vou mostrar para vocês o que pretendo trabalhar com o JP em relação às duas matemáticas, as duas matérias. Sendo assim, pensando nessas dificuldades do JP, eu preparei o meu plano de aula, tá? Essa inclusão da verdade. Então, tema de aula, como eu já mostrei para vocês, eu vou mostrar também alguns objetivos, tá? Em relação ao português. Falar da leitura, da escrita, já na matemática, da multiplicação e da divisão, tá? Quais são esses objetivos específicos? Então, primeiramente, em relação ao português, ler um texto respeitando ponto, vírgula, parágrafo, etc, tá? Na multiplicação, vamos ensiná-lo a fazer as continhas básicas para resolvê-las através de recursos. Poderemos usar também na divisão, sempre com esse apoio de recursos esses, tampinhas, palitinhos, caixinhas, são recursos simples que pode ser adicionado para assim ter a aprendizagem melhor do nosso aluno, tá? Então, referente ao português, vou utilizar e muito a leitura guiada. O que seria a leitura guiada? É uma leitura compartilhada. Tudo referente à leitura, JP precisa desse professor auxiliar para assim segui-lo junto, fazer as coisas compartilhadas, numa interpretação, numa leitura, mostrando erros, o que pode ser melhorado, etc. Já na matemática, que refere-se à multiplicação e divisão, nós vamos usar esses recursos, tá? Então, para tudo ficar mais harmonioso, para ser uma forma de aprendizagem diferenciada aos outros alunos, nós vamos usar esses recursos, tá? Então, eu vou explicar para vocês em referente à divisão e multiplicação, ok? Então, primeiramente, eu gosto, entre aspas, perder uns 5 minutos sobre a questão da organização.
que é a organização? Organização visual, tá? No acolhimento do JP, nós vamos trabalhar ali na sua carteira, eu auxiliando, a questão da organização de seus cadernos, seus materiais, lápis de cor, etc. Primeiramente, gosto muito de dividir por cores. Seu caderno de matemática será vermelho, seu caderno de português, azul. Então assim é mais fácil ele entender qual matéria que está sendo trabalhada, qual matéria que eu preciso que ele vá e pegue o seu caderno através das cores, tá? Então esse é o visual. Podemos perder ali entre 3 a 5 minutos para que ele seja acolhido antes do início de uma aula, tá? Então nós vamos seguir dessa forma com o JP. Primeiro, caminho: leitura, escrita e as continhas, tá? Vamos marcar sempre a sua rotina do que ele fez, do que ele não fez, do que ele conseguiu fazer, de que forma ele conseguiu fazer, se foi tendo um acompanhamento, se essa leitura foi compartilhada, se ele leu com erros ortográficos, não vai importar tanto, mas será assinalado, marcado como foi a sua atividade, ok? Então, o que isso significa para o aluno? Alguns dos benefícios: melhora na agitação, tá? Essa que é uma grande reclamação entre os professores. Claro, um aluno que é ADI, que tem essa deficiência intelectual, isso seria mais um caso normal. Porém, a questão aqui é ter sempre uma melhora, tá? Nessa agitação. Então, vamos explicar um pouquinho em referente ao português, como será trabalhado com o nosso aluno. No português, a primeira coisa é apoio de imagens. Como seria apoio de imagens? Toda frase curta, 1, 2 linhas, imagens sendo adicionadas, ou seja, quando algum lugar ou uma ação, com quem, uma pessoa, uma figura de uma pessoa, então aquilo ali adicionado facilita a aprendizagem na hora de uma interpretação de uma frase, tá? Então, como eu disse, a leitura modelada, que é uma leitura guiada através de um compartilhamento junto com o seu professor auxiliar, ajudará também a conseguir fazer essa interpretação. Interpretação essa que a gente vai usar muito perguntas em cima de uma frase, tá? Sempre com quem, quando, onde, para assim ele conseguir fazer a interpretação dessa eventual frase. Já na matemática, como eu disse, que nós usaremos recursos para resolução de pequenos problemas, posso dar um exemplo. João joga bola 2 vezes por dia durante 3 dias. Então, nesse simples problema de matemática, podemos usar alguns recursos, como eu disse, tampinhas, palitinhos. João joga 3 vezes, 3 tampinhas, durante 2 dias na semana, 2 palitinhos, igual a 6 pedrinhas. Então, quantas vezes João joga? 2 vezes 3, 6 pedrinhas. Esses recursos adicionados ajudam e muito na resolução desses problemas da matemática. Isso na multiplicação. Logicamente, poderíamos usar através da divisão. Um breve exemplo. João tem 12 tampinhas e pretende colocar em 4 caixinhas. Quantas caixinhas João usará? Fazendo a simples continha da divisão ali, 12 tampinhas, colocando nas 4 caixinhas, colocando 3 em cada caixinha, quantas caixinhas o João usará? Então, 12 dividido por 3, 4 caixinhas. Simples assim, ele vai conseguir fazer a sua divisão usando esses simples recursos. Então, essa é uma forma que a gente usará na matemática, tá? Então, tudo isso deverá ser registrado no caderno, tá? A sua rotina e principalmente
deixaremos um elogio. O professor que compartilha, o professor auxiliar de educação especial, deve sempre anotar toda a sua rotina e principalmente não esquecer do elogio. O elogio, ele acontece sempre de forma que o aluno vai saber que ele aprendeu e eu, como professor, vou colocar como ele aprendeu, de que forma foi usada, o que ele errou, tá? Então, assim, é lógico que a gente não verá tanto erros assim em termos de, na questão do português, erros ortográficos, mas ele deverá ser anotado. De que forma que ele fez isso? Foi lento? Conseguiu? Ele participou? Na matemática, a mesma coisa. Resolveu o problema? Demorou? Sim ou não? Usou recursos? Como foi usado? Então, toda a sua rotina anotado no caderno. Essa é a nossa avaliação adaptada, ok? Então, tudo isso fará com que o nosso aluno de deficiência intelectual tenha um melhor planejamento, uma melhor aprendizagem através do seu professor de educação especial, seu professor auxiliar, ok? Então, esse foi o meu plano de aula, tá? Para que o nosso aluno JP melhore principalmente na questão do português e matemática, entre outras dificuldades e reclamações da sua agitação. Então, pretendo realizar esse trabalho na minha escola. Agradeço por aqui. Muito obrigado, Alfredo Riedo Júnior.